Torne-se comunicador, líder, influente, mesmo em silêncio. Não é sobre falar bonito, é sobre viver com clareza, com força, com presença. Nem todo líder fala alto, nem todo comunicador usa palavras bonitas, nem toda influência precisa de palco. Na verdade, os líderes mais impactantes que eu conheci ao longo da vida eram aqueles que sabiam a hora de falar e, principalmente, sabiam a hora de calar. Ser influente não tem a ver com dominar uma sala, tem a ver com dominar a si mesmo. E ser um bom comunicador não significa impressionar, significa conectar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o mundo está cheio de gente barulhenta, mas carente de gente presente, gente que escuta, gente que observa, gente que entende o outro antes de querer ser entendido. Veja, quando você entra em um ambiente, você transmite algo, mesmo que não diga uma palavra. Seu tom de voz, seu olhar, sua postura, seu nível de presença, sua energia. Tudo fala antes que você fale. E isso é influência. Influência não é convencer. Influência é inspirar. E para inspirar, você precisa ser real. Gente sente gente. Você pode ter o melhor vocabulário do mundo, mas se as pessoas não sentirem quem você é, suas palavras não vão durar. Agora, se você for coerente, se sua fala for alinhada com sua conduta, se o que você diz encontra respaldo no que você vive, então você será lembrado. E mais do que isso, você será respeitado. As pessoas não seguem quem grita. Elas seguem quem vive o que diz. E isso começa no silêncio, no autocontrole, na capacidade de respirar antes de reagir, de ouvir antes de responder, de observar antes de intervir. A verdadeira liderança começa no interior. Você quer liderar? Lidere a si mesmo primeiro. Quer comunicar melhor? Comece se ouvindo. Identifique seus ruídos internos, seus medos, seus julgamentos, suas urgências, porque tudo isso transparece, mesmo que você tente esconder. E quanto mais consciente você é do que carrega, mais claro você se torna, mais leve, mais assertivo e, paradoxalmente, mais silencioso também. Porque quem tem conteúdo não precisa gritar. O mundo escuta o que emana de você, mais do que aquilo que você verbaliza. Agora me escute com atenção. Se você quer ser uma influência positiva, você precisa primeiro se tornar alguém que vale a pena ser seguido. E isso não tem a ver com status, tem a ver com caráter, com coerência, com presença. Pessoas são naturalmente atraídas por quem vive o que acredita. Elas sentem firmeza, sentem segurança, sentem direção. E num mundo cheio de vozes confusas, direção é ouro. Você não precisa saber tudo, mas precisa estar comprometido com a verdade, com a escuta, com a integridade. E isso não se ensina com palavras, se ensina com o exemplo. Tem gente que entra em um lugar e muda o clima, sem dizer uma palavra. Outros falam por horas e não dizem nada. Então eu te pergunto, qual tipo de presença você está construindo? A liderança começa quando você para de tentar controlar os outros e começa a cuidar da forma como se posiciona diante deles. Você não pode obrigar ninguém a mudar, mas pode se tornar um espelho que faz o outro refletir. Pode ser um ambiente seguro, pode ser uma referência estável. E isso se faz com consistência, com domínio pessoal, com paciência. Você quer saber o segredo de grandes comunicadores? Eles dizem pouco e vivem muito. Eles fazem perguntas, eles acolhem, eles pontuam com sabedoria e, principalmente, eles se colocam como ponte, não como obstáculo. Ser um bom comunicador não é sobre impressionar a plateia, é sobre servir quem está ouvindo. É sobre oferecer clareza, sobre ajudar o outro a pensar melhor, sobre ser um canal e não um holofote. E isso se constrói com prática, com humildade, com escuta. Você quer ser alguém que influencia? Então desenvolva sua escuta mais do que sua fala, porque quem ouve bem, fala com precisão. E agora vem um ponto importante. Você não precisa estar em posição de liderança para liderar. A liderança verdadeira não vem do crachá. Ela vem da sua presença, na sua família, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, na sua rotina.
Você pode ser um exemplo silencioso. Pode ser o ponto de equilíbrio no meio do caos. Pode ser a luz num ambiente confuso. E isso vale muito. Você se torna referência. Não porque é o mais extrovertido, mas porque é confiável, porque é estável, porque é íntegro. Então, se você quer ser ouvido, seja alguém que escuta. Se quer ser seguido, seja alguém que inspira. Se quer comunicar melhor, seja alguém que vive melhor. Essa é a influência que permanece, a que nasce da integridade, da clareza interna, do compromisso com a verdade. Você não precisa forçar, você só precisa ser. E quando você é, as palavras certas virão, a comunicação fluirá, as conexões se aprofundarão. Porque agora, não é só você falando, é a sua vida inteira comunicando por você.